E se eu te dissesse que o integrante mais perfeito do BTS é, na verdade, o que mais luta em silêncio? Sim, o Golden McKnight, o intocável, o talentoso em tudo. Mas existe um lado do Jungkook que quase ninguém percebe. E quando você enxergar isso, talvez nunca mais consiga olhar para ele do mesmo jeito. Porque a verdade é que o Jungkook sempre pareceu ter tudo sob controle. Desde muito jovem, ele já era visto como um prodígio. Alguém que cantava, dançava, performava e entregava tudo com uma naturalidade quase assustadora. Era como se ele tivesse nascido pronto, como se o palco fosse parte dele. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente nunca parou para pensar no que existe por trás dessa imagem, porque o que pouca gente percebe é o preço de ser bom em tudo. Quando Jungkook entrou na empresa ainda muito novo, ele não era o fenômeno que conhecemos hoje, ele era só um garoto. Um adolescente cheio de dúvidas, inseguranças e sonhos que ainda nem tinham forma definida. Mas em pouco tempo, começaram a olhar para ele de forma diferente. Começaram a enxergar potencial, muito potencial. E com isso, veio um rótulo que mudaria tudo. O de Golden McKnight. No início, parecia apenas um elogio. Algo leve, quase divertido. Afinal, quem não gostaria de ser reconhecido como alguém talentoso? Mas com o tempo, esse rótulo começou a crescer. E o que antes era um título bonito, virou uma expectativa silenciosa. Porque quando você é chamado de perfeito, você sente que não pode errar. Nunca. E é aí que começa uma das partes mais invisíveis da história dele. Porque enquanto o mundo via alguém que fazia tudo com facilidade, Jungkook estava, aos poucos, aprendendo a lidar com a pressão de não decepcionar, de manter um padrão, de sustentar uma imagem que não permitia falhas. E isso, com o tempo, vai criando algo muito perigoso. A sensação de que qualquer erro é inaceitável. E talvez seja por isso que, mesmo sendo admirado por milhões de pessoas ao redor do mundo, Jungkook já demonstrou várias vezes que duvida de si mesmo. Sim, o mesmo Jungkook que sobe no palco e domina tudo. Já disse que não gosta de assistir suas próprias apresentações. Já comentou que mesmo depois de performances impecáveis, ele só consegue focar no que poderia ter feito melhor, no que não saiu exatamente como ele queria, no detalhe que ninguém mais percebeu, mas que, para ele, parece enorme. E isso não aconteceu apenas no começo da carreira. Não foi algo passageiro. Não foi uma fase. Isso continuou, mesmo no auge, mesmo quando ele já era considerado um dos maiores artistas do mundo. E é isso que torna tudo ainda mais intenso. Porque existe um contraste muito forte entre o que vemos e o que provavelmente acontece por dentro. No palco, Jungkook é gigante, seguro, confiante. Ele ocupa o espaço de uma forma que prende a atenção de qualquer pessoa. Cada movimento, cada olhar, cada detalhe parece calculado, preciso, poderoso. É o tipo de presença que não deixa dúvidas. Ele nasceu para aquilo, mas fora do palco, as coisas mudam. Se você observar com atenção, vai perceber que, com o passar do tempo, Jungkook começou a falar menos. Ele se expõe menos. Ele escolhe mais o que mostrar. Ele observa mais do que antes. E isso não parece ser por acaso. Pelo contrário, parece uma forma de proteção. Porque quanto maior ele ficou, maior também ficou a pressão, as críticas, as expectativas, a responsabilidade de sustentar uma imagem que não é só dele, mas de milhões de pessoas que projetam nele ideias, sonhos e até versões idealizadas do que ele deveria ser. E ninguém consegue carregar isso sem sentir o peso. Então, aos poucos, ele foi aprendendo a se proteger, a filtrar, a guardar partes de si, a não mostrar tudo. E isso é algo que muita gente interpreta errado. Alguns acham que ele mudou, outros dizem que ele ficou mais distante. Mas talvez ele só tenha aprendido a sobreviver dentro de um mundo que exige demais. E isso nos leva a um ponto que pouca gente fala com profundidade. A solidão que pode existir mesmo quando você está cercado de pessoas. Porque ser admirado por milhões não significa, automaticamente, se sentir compreendido. Não significa que você pode ser vulnerável o tempo todo. Não significa que você pode simplesmente errar sem medo das consequências. E quando você cresce dentro desse ambiente, você aprende a esconder inseguranças, a esconder dúvidas, a esconder momentos em que você simplesmente não sabe o que fazer. E talvez Jungkook tenha se tornado muito bom nisso. Tão bom que a maioria das pessoas nem percebe.
E é exatamente isso que torna tudo ainda mais humano. Porque no fundo ele não é só o Golden McNair. Ele não é só o perfeccionista. Ele não é só o artista impecável que vemos nos palcos. Ele é alguém que, assim como qualquer outra pessoa, está tentando entender quem é, tentando lidar com suas próprias expectativas, tentando equilibrar quem ele precisa ser com quem ele realmente é. E talvez seja por isso que tanta gente se conecta com ele, mesmo sem conseguir explicar exatamente o porquê. Porque existe algo ali que vai além do talento. Existe uma sensação de verdade, mesmo que ela não seja completamente mostrada. Mesmo que ela apareça apenas em pequenos momentos, em olhares mais silenciosos, em atitudes mais contidas, em detalhes que passam despercebidos para a maioria. E talvez seja nesses detalhes que esteja a parte mais real de tudo. Porque a verdade é que Jungkook não precisa ser perfeito para ser extraordinário. Mas por muito tempo, ele pode ter sentido que precisava. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga tudo. Porque quando você tira a ideia de perfeição, o que sobra é algo muito mais forte. Alguém que continua, mesmo com dúvidas, mesmo com pressão, mesmo com expectativas gigantescas. Alguém que continua tentando melhorar, continuar evoluindo, continuar entregando o melhor que pode, mesmo quando sente que não é suficiente. E isso, no fim, é muito mais impressionante do que qualquer perfeição. Porque perfeição não existe, mas esforço, persistência e coragem existem. E Jungkook demonstra isso o tempo todo, mesmo quando não fala sobre isso, mesmo quando não deixa claro, mesmo quando parece que está tudo sob controle. Então talvez a pergunta não seja mais se Jungkook é perfeito. Talvez a pergunta seja outra. Quantas coisas ele precisou esconder para parecer assim? E quantas vezes ele teve que seguir em frente, mesmo sem ter certeza de nada? E talvez seja exatamente isso que faz com que tantas pessoas se identifiquem com ele. Porque, no fundo, todo mundo está lidando com algo que os outros não veem. Todo mundo tem inseguranças que prefere esconder. Todo mundo, em algum momento, sente que não é bom o suficiente. E ver alguém que, mesmo no topo, também passa por isso, cria uma conexão diferente, mais real, mais humana, mais profunda. E agora, depois de tudo isso, talvez você nunca mais veja Jungkook da mesma forma. Não como alguém perfeito, mas como alguém que continua, apesar de tudo. E talvez seja exatamente isso que faz dele quem ele é. E talvez, no fim de tudo, a parte mais impressionante da história do Jungkook não esteja nos palcos lotados, nos recordes quebrados ou nos milhões de fãs ao redor do mundo. Talvez esteja justamente nos momentos que ninguém vê, nos silêncios entre uma apresentação e outra, nas noites em que ele ficou acordado pensando se poderia ter feito melhor, nas vezes em que ele sorriu para as câmeras, mesmo sem ter certeza do que estava sentindo por dentro. Porque existe uma versão dele que não aparece nos vídeos, nem nas performances, nem nas fotos perfeitamente produzidas. Uma versão mais quieta, mais introspectiva, mais real. E é essa versão que, de certa forma, sustenta todas as outras. Porque continuar, mesmo quando se tem dúvidas, exige muito mais força do que simplesmente parecer perfeito. Exige coragem, exige disciplina, exige um tipo de maturidade que não se constrói da noite para o dia. E Jungkook construiu isso, aos poucos. Erro após erro, aprendizado após aprendizado, silenciosamente. Talvez por isso ele tenha se tornado alguém tão difícil de decifrar. Porque ele não entrega tudo de uma vez. Ele não se explica completamente. Ele não mostra todas as respostas. E isso pode até frustrar quem tenta entendê-lo. Mas também é o que o torna tão fascinante. Porque, no fundo, ele ainda está se descobrindo. E isso quebra completamente aquela imagem de alguém que já chegou lá. Porque a verdade é que talvez ele nunca tenha sentido que chegou. Talvez para ele, tudo ainda seja um processo, uma construção contínua, um caminho que ainda está sendo percorrido. E isso muda tudo. Porque quando você percebe que até alguém como ele ainda está tentando se encontrar, você começa a olhar para si mesmo de forma diferente também. Você entende que não precisa ter todas as respostas agora, que não precisa ser perfeito o tempo todo, que não precisa corresponder a todas as expectativas que colocaram sobre você. Porque, se até o Jungkook carrega dúvidas, então talvez as suas também sejam normais. E talvez seja exatamente essa a conexão mais forte que ele cria com as pessoas. Não é só sobre talento, não é só sobre performance, não é só sobre sucesso, é sobre humanidade.
sobre continuar, mesmo quando ninguém está vendo, sobre evoluir, mesmo quando parece que não é suficiente, sobre aprender a lidar com a própria mente enquanto o mundo inteiro está assistindo. E isso não é algo simples. Na verdade, é algo extremamente raro, porque a maioria das pessoas desmoronaria sob esse tipo de pressão. A maioria desistiria, se esconderia ou simplesmente não conseguiria sustentar tudo isso por tanto tempo. Mas ele não. Ele continua, mesmo em silêncio, mesmo sem explicar tudo, mesmo carregando coisas que talvez nunca vamos entender completamente. E talvez seja exatamente isso que faz com que, de alguma forma, a gente torça tanto por ele. Porque não é só sobre admirar, é sobre sentir. Sentir que existe algo ali que é verdadeiro. Algo que não foi construído apenas para ser visto, mas que existe de fato, mesmo longe das câmeras. E quando você percebe isso, a forma como você enxerga tudo muda. O palco deixa de ser só espetáculo. As músicas deixam de ser só entretenimento. E Jungkook deixa de ser apenas um ídolo. Ele se torna alguém real. Alguém que, mesmo sendo visto como perfeito por milhões, ainda está lidando com suas próprias imperfeições. E talvez, no fim, essa seja a maior prova de força que alguém pode ter. Não parecer perfeito, mas continuar, mesmo sabendo que não é. E é exatamente por isso que, mesmo depois de tudo, mesmo com todas as dúvidas, pressões e expectativas, ele ainda brilha. Não porque nunca falhou, mas porque nunca parou.